Graças a Deus por mais uma grande e rica oportunidade que o nosso Deus Salvador tem manifesto e dispensado para nossas vidas. Louvamos a Ele não pelo que Ele vai fazer por nós, mas louvamos a Deus pelo que Ele já fez por nós, entregando o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Graças a Deus chegamos a mais uma quarta-feira, certo? E desta feita nós vamos tratar da lição de número 14, no nosso culto de doutrina, de estudo bíblico, de ensinamento da palavra de Deus. Precisamos de ensinamento para poder crescer em graça e em conhecimento do Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa lição de hoje ela vai tratar da fé que salva. Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. E isso não vem de nós, não é atitude nossa. Isso vem de Deus, provém de Deus, parte de Deus para nossas vidas. A lição número 14 da Confissão de Fé de Westminster, e queremos convidar a você, a vocês, a cada um, para juntos aprendermos da parte de Deus. Nós vamos tomar como base para toda a estrutura devocional o livro de Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 8, que é muito conhecido de todos, mas é ele que nós vamos nos alicerçar, porque ele tem a base estrutural para tudo o que iremos expor dentro do cano sagrado da palavra de Deus. Tá certo? Eu queria chamar você, convidar você para a gente orar, para orarmos e começar a nossa aula de hoje. Pai querido, bendito Salvador, muito obrigado a Deus por ter nos salvado, por ter perdoado os nossos pecados. Obrigado por vivificar a nossa alma, por ter nos dado a oportunidade através da graça e por meio da fé salvadora, a oportunidade de nós nascermos de novo e não mais participar do dano da segunda morte. Obrigado pelo teu livramento, obrigado pelo resgate e, Deus, por todos os feitos. Visita os órfãos, as viúvas, os pobres e necessitados e todos quanto precisam e carecem de serem salvos. Pai, eu peço a Ti nessa oração que o Senhor me use tanto aqui nas quarta-feiras como nos domingos e como todos os dias quando eu mando mensagens evangelísticas para as pessoas que ainda não confessaram que são protestantes. E só o Senhor sabe quais deles são salvos e serão salvos. Que as mensagens, Deus, que são versículos da Tua palavra, elas atinjam os seus corações, as suas vidas, as suas faculdades, e os renove e os faça nascer de novo para viverem salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por isso. A nossa lição ela diz que a capacidade para entender, crer e receber a bênção da salvação oferecida por Deus dá-se o nome de fé salvadora ou fé justificadora. Ela trata de uma graça especial, é uma graça muito especial concedida por Deus
somente aos eleitos, somente aquele a quem Deus predestinou. A graça comum Deus dá a todas as pessoas, a todos os seres humanos debaixo dos céus. Mas a graça salvífica, a graça salvadora, ela só é destinada aos eleitos, aos que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E nós que pregamos a palavra de Deus ainda não sabemos quem são essas pessoas. Então, muito mais do que uma simples experiência intelectual, a fé salvadora é espiritual e transcende as capacidades humanas, habilitando o homem a perceber e se envolver nos mistérios de Deus e, enfim, essa graça lhe possibilita a receber a Cristo como seu Salvador e, ao mesmo tempo, confessar que é um crente, que é um salvo. Essa graça garante o crente, garante a pessoa, garante o homem a declarar, a dizer com seus lábios, com a sua boca, que é salvo. Não que ele será salvo, mas que ele é salvo. E essa graça, ela é concedida por meio da fé. É Deus em Jesus que gera essa fé na mente e nos corações de cada pessoa, de cada ser humano, de cada cidadão que ele um dia, antes da fundação do mundo, elegeu. Aqui não adianta blá blá blá, nem contar uma experiência ou outra, que essa experiência, se ela não tiver alicerçada ou baseada nas Sagradas Escrituras. Veja só o que é que diz o texto sagrado da Palavra de Deus, que eu disse que nós iríamos tomar como base. No livro de Efésios, capítulo 2, o seu versículo de número 8 diz o seguinte: pois vocês são salvos, olha, veja bem, vocês não serão salvos. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, note que a salvação é um dom de Deus. E dom, Deus não dá a todos. É todo mundo que tem dom? Não. Em uma roda de conversa de pessoas, não precisa ser pessoas intelectuais ou que saibam muito, eles vão perceber que fulano tem um dom, que Deus deu um dom a fulano, Deus deu um dom a Beltrano, Deus deu um dom a... Então, a salvação, você precisa entender, compreender e crer que a salvação é um dom de Deus. Está escrito na palavra de Deus. E dom, Deus não dá a todas as pessoas. Deus dá a alguns, a saber, a quem Ele quer. Ou seja, a Bíblia dá o nome de seus eleitos. É a eles que Deus dá esses dons. A fé justificadora que salva é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador. Ou seja, a palavra de Deus é pregada. Quando a palavra de Deus é pregada, ela chega aos ouvidos do pecador e essa palavra, ela gera fé no ser humano. E quando ela gera fé no ser humano, a graça de Deus, a graça salvífica de Deus cai, repousa na alma, no coração desta pessoa e ela agora passa a se sentir. Você já percebeu quando uma pessoa está com sede? E quando ela bebe água, que você pergunta, quer mais? Quero. Até um ponto da pessoa dizer, não quero mais, eu estou satisfeito. Essa pessoa entendeu que aquela água que ela bebeu matou a sua sede. Saciou a sua sede. Assim é a pessoa que é agraciado pela graça salvífica de Deus. A pessoa agora entende, percebe, sente que foi regenerado, justificado, passa a compreender que o seu nome está escrito no livro da vida e passa a sentir que é uma pessoa salvo em Jesus Cristo.
o qual, sendo por eles convencido do seu pecado, da sua miséria e da sua incapacidade, e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. É um texto longo, mas eu vou explicar. O que é que a nossa confissão está dizendo? Está dizendo que quando a pessoa ouve o Evangelho e que o Evangelho faz uma contrição na sua vida, lhe constrange, a pessoa entende agora que é pecador, que é um miserável, que precisava de Deus. A pessoa entende que era uma pessoa caída e que sozinho nunca iria se levantar do seu estado de miséria e de desgraça, que ele recebeu isso desde dos nossos primeiros pais lá do Éden. Essa pessoa que recebeu a graça salvífica entende que somente o sangue de Jesus é que pode perdoar pecados, que sacrifício nenhum o fará essa pessoa. As boas obras não vão salvar, a boa conduta não vai salvá-lo, ser politicamente correto não vai salvá-lo, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom aluno, ser um bom professor, certo? Ser um bom empregado, pagar suas contas, suas dívidas, seus tributos, pagar seus impostos, tudo isso é bom, bonito e é correto aos olhos de Deus, mas tanto crente como uma pessoa comum pode fazer isso. Aliás, isso são atitudes de qualquer cidadão. Mas isso não vai levar a pessoa a ser salvo. O que vai levar a pessoa a ser salvo é crer na palavra que ele ouviu da pregação genuína do Evangelho. Por isso é que a palavra de Deus, os Escritos Sagrados, diz que quem crer no Senhor, quem crer em mim, como diz as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas, porque a pessoa estava morta, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então o homem precisa crer, e quando ele crê é gerado nele fé, e dessa fé cai-lhe a graça salvífica em sua vida, e essa pessoa agora passa a pertencer à família de Deus e passa a confessar com a sua boca que é um crente, e logo adiante os seus frutos, os seus feitos, né? Porque toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora, e pela árvore e pelos frutos se conhece a árvore. E logo essa pessoa que foi salvo pela graça de Deus através da fé em Jesus, essa pessoa vai produzir bons frutos. Certo? Isso é uma característica simples de quem se converteu ao Evangelho através da pregação genuína do Senhor. Tá certo? Vamos falar agora de 3 benefícios que a fé salvadora traz na vida das pessoas. Primeiro, a fé salvadora é uma graça concedida por Deus somente aos eleitos. Não tem como. Não há, se não for eleito, não tem jeito. Tá certo? Só para os eleitos. A Bíblia diz que Jesus morreu para os seus, não foi para todos. Ele morreu para todo aquele que crê, todo aquele. Certo? Ele não morreu para todos. Ele morreu para todos aqueles que crê. E quem faz a pessoa crer nele é o Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho, é um trabalho do crente. O trabalho de salvar e de mover o coração já é do Espírito Santo. Então a fé salvadora é uma graça concedida por Deus aos eleitos. E ela os habilita a crer
para a salvação, certo? Quando a graça de Deus cai na minha vida, eu passo a crer para a salvação, que é o que está aqui em Efésios, capítulo 2 e o versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, mas isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Segundo, essa graça ela é operada através do Espírito Santo em seus corações por meio da palavra. Olha, a graça, o Espírito Santo e a palavra. Três coisas. A graça de Deus, ela é operada pelo Espírito Santo, vai ao coração por meio da pregação da palavra de Deus. Ok? Então, não há como ser salvo se você não escutar, ouvir a palavra de Deus. Tanto é que há um texto aqui que é tremendo em relação à questão de salvação para a vida do crente, no que diz respeito ao ouvir. Quer ver? Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, precisa, para ser salvo, ouvir a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo move e essa palavra faz morada em seu coração. Terceiro, através da fé salvadora, a graça de Deus é concedida e ela é aumentada e fortalecida pelo ministério da palavra, pela administração do sacramento e pela oração. Veja só que coisa tremenda de uma pessoa que é salva. Ora, o batismo salva? Não. Eu vou refazer a pergunta. O batismo salva? O batismo não salva. Mas se eu sou salvo, eu tenho o desejo de ser batizado. Se eu sou salvo, eu tenho o desejo no meu coração de participar da ceia. Quais são alguns dois requisitos que provam e que denotam que eu sou salvo? O desejo de ir à igreja, o desejo de orar, o desejo de me confessar, de fazer uma oração de contrição, de participar dos sacramentos. Se eu sou casado e tenho filhos, essa graça salvífica e mais outros dos requisitos que eu tenho como salvo levar a minha família para a igreja, apresentar os meus filhos para o batismo, consagrá-los ao Senhor através do batismo. Tudo isso são atitudes de quem é salvo. E por essa árvore, por esse fruto, se conhece que árvore é, que é um crente frutífero, conforme está escrito no Salmo 1. Segunda coisa importante da fé salvadora, ela é fundamental na vida do cristão. Toda pessoa que se diz cristão, ela tem que demonstrar os frutos de que é salvo. Não apenas dizer que é salvo, mas as outras pessoas que a veem precisam enxergar que essa pessoa é salva. De três modos. Primeiro, o crente precisa crer ser verdade tudo quanto é revelado na palavra de Deus. Quando eu sou salvo, eu não acredito em livro de autoajuda, em rosa ungida, em mato para rezar. Eu acredito e creio único e exclusivamente nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática para a vida de quem está salvo. Não tem outra coisa, outro livro que eu possa consultar no sentido de salvação e de verdade plena, porque agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Segundo lugar, a fé salvadora é fundamental na vida do crente porque
por ela, o crente age de conformidade com os ensinos deste livro, com os ensinos da palavra. De modo que, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas, conforme está em Romanos, capítulo 4, os versículos de 18 a 25. Ou seja, se eu sou salvo, se eu faço parte da nação eleita, se isso faz parte da minha vida, há muitas coisas que eu faço e que o mundo vê, que a minha família vê, que os meus filhos veem, porque eu demonstro isso dentro do meu viver diário, dentro da minha convivência. Por exemplo, o crente age em conformidade com os ensinos da palavra de Deus, então se ele age em conformidade com os ensinos da palavra de Deus, ele presta obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, aos escritos de Deus. E esse crente, como salvo, por ele ser salvo, ele pede perdão, oferece perdão, ele é assíduo nos cultos na igreja, ele é dizimista, ele pratica boas obras, ele faz boas ações, ele consegue perdoar a pessoa que matou o pai, ele consegue perdoar alguém que matou o filho. Isso é a atitude de quem é crente. E tudo que eu estou dizendo aqui é muito difícil, irmão, é muito difícil, mas é o que está inserido, é o que é de acordo com a palavra de Deus e nós não podemos fugir, ainda que, boa noite Alexandre, ainda que, Paulo disse, ainda que desça outro evangelho do céu, que não seja o que está aqui, ele é anátema, ele é satânico. Então, eu preciso crer, prestar obediência aos mandamentos de Deus, às ameaças. Se eu tenho outras atitudes, essas atitudes me fazem levar e as pessoas me veem que eu não sou um verdadeiro cristão. Que eu sou um mau profeta, não é profeta que eu queria dizer, não, fugiu da mente agora. Mas, enfim, que eu não sou um crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele busca a presença de Deus, busca os cuidados de Deus, busca estar no centro da vontade de Deus, lendo a Bíblia, se consagrando. E se por acaso acontecer um acidente na sua vida, ele, como crente, ele deve ter a plena consciência de que ele deve perdoar tais coisas. Mas, em terceiro lugar, a fé salvadora é fundamental na vida do crente, porque por ela o crente é levado a aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, salvação e vida eterna. Eu não encontro vida eterna, salvação e justificação em outra qualquer coisa, nem em outro meio. Não é bebendo uma água, não é botando a mão na tela da televisão, não é indo de joelhos daqui para o Juazeiro. Não, nada disso. O que me fará crer que eu sou um salvo, que eu sou um eleito, que eu fui predestinado, que eu fui lavado e redimido pelo sangue de Jesus é a fé que eu tenho em Deus, e quando essa fé ela passa a ser praticada, eu sinto a graça de Deus na minha vida. O que é a graça de Deus em nossas vidas, essa graça salvífica? É entender que é algo que eu não mereço, é um favor imerecido de Deus para minha vida. E sendo assim, eu passo a ter certeza dos meus fatos, das minhas convicções e daquilo que eu creio. Mas em terceiro e último lugar, o grande meu amigo Josias aí em Manaus, né? Tá aí perto de Siqueira Júnior. Um abração, meu querido. Deus te abençoe. Um prazer, cara, tá vendo você aí entrar aí
Ô, rapaz, bênção, viu? Bênção. Portanto, o terceiro tópico aqui é que a fé salvadora ela é sempre vitoriosa. É por meio da fé que nós vamos alcançar a vitória. É por meio da fé que Deus em Cristo Jesus nos garante a vitória que nós temos. E o escritor aos Hebreus, ele diz aqui que é por meio da fé salvadora que o crente vence o mundo. Até porque, queridos irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer chover canivete, ressuscitar mortos, fazer cego andar, cego ver, concho andar. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver uma fé que agrade a Deus, a fé prescrita nos ensinamentos sagrados, a palavra de Deus diz que sem essa fé é impossível se agradar a Deus. Segundo lugar aqui no terceiro ponto, é por meio da fé vitoriosa, que o crente se apropria da vida eterna, que ele se agarra com a vida eterna, que ele pode encher os seus pulmões e declarar verdadeiramente que ele está salvo e que essa salvação é imperdível. Em uma boa conversa com alguns crentes, irmãos de outras denominações, é muito fácil, em meio de uma conversa, dizer: rapaz, tem cuidado, porque se tu fizer tal coisa, tu irás perder a salvação. Queridos irmãos, se eu tenho fé e se a graça de Cristo me alcançou, a Bíblia diz que aquele a quem Deus toma pelas mãos, de modo algum, de maneira nenhuma, Satanás arrebata. Isso porque ele quer dizer, e diz nas Sagradas Escrituras, que salvação não se perde, a menos que quem lhe salvou não fora Cristo. Mas se fora Cristo que te salvou, não há por que você temer e andar constrangido com essa palavra de que você deve ter cuidado para não perder a sua salvação. Isso é algo que não está relacionado nos escritos sagrados. Ô Sudenberg, boa noite, meu irmão. Paz e graça, Deus te abençoe. Josias está aí, está nos vendo aí, está assistindo também. Presbítero ou pastor Josias, lá em Manaus. Portanto, queridos irmãos, essa fé, ela garante em nós, ela garante a certeza e convicção de que nós somos salvos em Cristo Jesus. O grande problema de muitas pessoas, o grande problema que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender, é que o seguinte, é de separar aquilo que Paulo chama de pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Note que não há uma classificação de pecado. Pecado maior ou pecado menor. Não é isso. Mas ele diz que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Ok? Ok, vamos lá. E essa dificuldade se estende quando a pessoa não entende, quando o crente lê a Bíblia e não a interpreta, ou não faz uma hermenêutica correta do texto, quando a pessoa não entende que os nossos pecados que nos condenava ao inferno, esses pecados foram perdoados mesmo antes de nós pedir perdão a Deus, quando Cristo morreu na cruz pelos seus eleitos. Não foi necessário eu pedir perdão quanto ao pecado da minha salvação. É preciso você colocar sua mente na Bíblia e entender isso. Eu preciso pedir perdão pelos pecados que eu cometo dia a dia, mas não são pecados condenatórios.
Porque o pecado na vida do crente salvo, eleito, são acidentes. Porque o verdadeiro crente que foi salvo, que abraçou ou que a fé salvadora o alcançou, ele não peca com prazer. Ele tem tristeza quando ele peca. Ele chora quando ele peca. Ele corre logo para confessar o seu pecado. Ele percebe que o seu pecado tirou dele a vontade de viver no dia. O pecado manchou o diálogo dele. Ele fica com vergonha até de orar. É interessante, o verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que está convertido em Cristo, ele entender que a fé salvadora faz dele uma pessoa realmente transformada. Vocês lembram quando a palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo? A palavra de Deus diz que agora eu sou, eu não estou, eu não vou ser, eu não serei, eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Sabe? Então, eu e você, nós precisamos, por meio da fé, abraçar o conceito salvífico de que a graça de Deus faz isso por mim. Tanto é que o texto diz que isso não vem de vocês para vocês não se gloriarem. Eu não sou salvo porque eu quero ser salvo. O apóstolo Paulo disse que não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas depende de quem Deus se compadece, depende de quem Deus quer ter misericórdia. Então, uma vez que eu sou salvo, eu não vou perder a salvação. Porque se for assim, seria inútil Cristo morrer na cruz. Perceba que essa fé concedida, essa fé salvadora ou fé salvífica, concedida apenas aos eleitos, ela é fundamental na vida do cristão e ela garante-nos a vitória por meio de Cristo Jesus. O versículo de número 9 do capítulo 2 de Efésios, ele diz o seguinte: não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Eu sou dizimista porque eu sou salvo. Eu não vou ser dizimista para ser salvo. Eu não vou praticar boas obras para ser salvo. Eu não vou ser fiel à minha esposa para eu ser salvo. Eu sou salvo, logo eu faço todas essas coisas. Eu sou salvo, logo eu faço as coisas que os mandamentos de Deus me cobram, me pedem, tais como observar o dia do Senhor, tais como não roubar. Se eu sou salvo, irmão, eu não vou roubar a Deus. Eu tenho o prazer, a alegria de devolver a Deus o meu dízimo. Isso é um prazer que eu tenho em Cristo Jesus, porque eu fui salvo por Ele. Sabe? Outro dia eu estava pregando para alguém, essa semana eu estava falando de Abraão. Abraão recebe a promessa do seu filho Isaque depois de 21 anos. E quando ele recebe esta palavra, quando ele recebe a bênção do seu filho, depois de 21 anos, Isaque, ele recebe um chamado de Deus para sacrificar o seu filho. Aquilo que Deus recebeu, aquilo que Abraão recebeu de Deus, irmão, nada mais é do que
Deus pedindo para ele ofertar, trazer uma oferta, dizimando o seu filho a ele. Quem conhece esse texto da Sagrada Escritura vai entender o que eu estou falando. E Abraão nega? Não. Segunda coisa, eu não sei se você sabe nem se você crê, mas Isaac começa a perceber que ele é quem vai ser sacrificado. Começa a imaginar comigo, irmãos. Como é que está lá no monte... como é que está lá no monte Abraão e seu filho só? Só esses dois seres humanos. Como é que um garoto, um rapaz, um jovem de aproximadamente 12, 13, 14 anos não teria força para se soltar? Mas Abraão amarra ele, coloca ele em cima do leito, da cama de vara ali, eu imagino. Talvez botou uma venda nos seus olhos e o rapaz não faz nada. Porque era crente, porque entendia o sacrifício, porque cria que Deus, de um certo modo, ia ressuscitar, devolver depois. Então, quem está salvo entende aquilo que Deus lhe pede com alegria e com prazer. E Deus conhecia o coração de Abraão. Então Deus conhece o seu coração, não faça nada por vanglória. Quando você der com a mão direita, esconda a esquerda para que ela não veja. Não precisa você estar dizendo a ninguém. Leve sua oferta para Deus quando somente Ele saiba. Não tem como você chegar debaixo de um pé de manga, você pode ser cego. Mas se você chegar debaixo de um pé de manga e tiver manga madura, não tem como você dizer, eu estou debaixo de um pé de jaca. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Essa fé salvadora de Efésios capítulo 2, versículo 8, que é a nossa confissão de fé, ela tanto bate em cima de nós, ela faz a gente refletir, rever os nossos conceitos e entendermos que eu sou um livro que o mundo lê lá fora, através das minhas atitudes, através dos meus feitos, através daquilo que eu faço no dia a dia. Uma vez o salmista escreveu no seu salmo de número 103, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo, absolutamente tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se eu sou salvo, eu sou fiel ao meu patrão, ao meu trabalho, aos meus dias de trabalho. Não falta o trabalho por qualquer coisa, é pecado. Para um crente salvo, eleito, que foi predestinado, que tem seu nome escrito no livro da vida, é pecado. Ele deve ser disciplinado, se ele for membro de uma igreja, se ele faltar um dia de serviço por preguiça, por qualquer coisa, por enfado de ter negligenciado o domingo, o dia do Senhor, se enfadou, foi para a praia, queimou, se enfadou, e aí na segunda-feira ele não vai. Queridos irmãos, isso é muito sério. Um crente salvo em Jesus, ele demonstra o mundo ver as suas atitudes, os seus frutos. Eu não estou lembrado agora do texto, mas você lembra quando a Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Juízes, eu não estou bem certo disso, mas quando diz, aquele homem que passa por aqui é um verdadeiro homem de Deus. Frutos. Você lembra da menina que trabalhou lá na casa de Naamã, que era crente? Você lembra de Esdras e Neemias no palácio do rei, servindo ao rei, mas não negligenciaram a sua fé? Aonde eles estavam, o Egito sabia que eles serviam ao Deus de Israel. Ser salvo, irmão, é não ter vergonha de dizer em canto algum, em lugar nenhum, que somos crentes em Jesus. Que fomos alcançados pela graça de Deus. Que a graça de Deus nos faz pessoas melhores, embora com
todos os sofrimentos que a vida nos tem feito, mas ainda assim nós temos alegria no Senhor. Eu não tenho aqui agora, mas o hino de número 108, eu tenho aqui, quer ver? Ele demonstra isso, porque ele diz, esse hino é tremendo, eu gosto muito desse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, é preciso a gente entender que a nossa felicidade não está nas coisas, mas está em Jesus, está em Jesus que nos salvou. Por isso que quando ele diz aqui que a fé salvadora é sempre vitoriosa, a maior vitória que um crente pode comemorar e dar o culto de ação e graça é que ele foi salvo, que ele foi resgatado da morte. É preciso entender, irmão, que a gente estava condenado. Todos pecaram, estavam distanciados da glória de Deus. Caminho de perdição. O Salmo 40 diz que nós fomos resgatados de um tremedal de lama, estávamos atolados no pecado, na miséria, na desgraça, caído desde lá do Éden. E aí Cristo nos resgata, nos salva, nos elege, nos predestina a sermos salvos pelo seu nome. E, principalmente, por sua graça, que é favor imerecido. Ou seja, eu não merecia. Eu merecia o inferno, mas por pura misericórdia e graça salvífica, eu fui alcançado por essa graça, que a teologia reformada chama de graça irresistível. Ela me alcançou e eu agora sou salvo, porque eu não merecia. Merecia a morte, o inferno, a condenação. Mas agora, eu sou regenerado. Fui justificado. Graças a Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe nessa noite. E faça você crer e entender que só há um meio pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. É Ele quem te dá e te garante a vitória e principalmente a vida eterna. Que Deus nos abençoe nessa noite. Pai, em nome de Jesus, estende tuas mãos, teu cuidado na vida de cada pessoa que estava vendo através do Facebook e que a partir de amanhã vão estar lá vendo também pelo YouTube, Deus. Faça eles entenderem e crerem nessa fé salvadora. Se eles são eleitos, logo, logo irão estar procurando uma igreja, porque foram alcançados pelo poder da tua palavra, que é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. E esse crer, só quem faz a pessoa crer é o Senhor, através do Espírito Santo. Muito obrigado. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparadouro, tranquilo e abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Se for da vontade de Deus, de hoje a 8, nós estamos aqui novamente e vamos falar da lição de número 15, que é o arrependimento para a vida. Vamos tratar nesse assunto à luz de Atos, capítulo 11, versículo 17 e 18. Quero convidar também você para domingo, às 19 horas, também por esse mesmo canal, assistir os nossos cultos solenes, né, que serão transmitidos por esse canal, mas também é culto presencial na nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Boa noite.